Olá, hoje a gente vai mergulhar num caso real, um atendimento conduzido pelo especialista financeiro Admilson Longo, lá do cuidadofinanceiro.com. E olha, essa é uma história que mostra um dilema que é muito mais comum do que se imagina, mesmo para quem já tem um bom patrimônio. É o dilema do dinheiro parado. Essa pergunta aqui no slide é o ponto de partida de tudo. O caso que vamos analisar hoje é exatamente sobre isso. É sobre como a responsabilidade de ter dinheiro pode, de repente, virar uma fonte de ansiedade, de paralisia, em vez de ser uma fonte de liberdade. Pois é, a gente está falando de um patrimônio na casa dos 7 dígitos. Quase R$ 1 milhão líquidos, que vieram, sabe, de uma rescisão de trabalho. Um valor que, para muita gente, significaria o fim de qualquer preocupação. Só que, para essa pessoa, foi justamente o começo de uma angústia enorme. E aqui está o ponto crucial da história. Aquele número gigantesco na conta não era só dinheiro. Nas palavras da própria pessoa, eram 20 anos da minha vida. 20 anos da minha saúde em números. Pensa só, cada centavo ali carregava o peso de 2 décadas de trabalho, de tempo longe da família. E isso, claro, muda completamente a perspectiva. Então, o cenário era esse. O dinheiro estava lá, parado, rendendo muito pouco. O medo de perder o esforço de uma vida inteira era tão grande, mas tão grande que gerava uma paralisia total. E para piorar, a pressão do banco era constante, sabe? Com aquelas ofertas de produtos que não faziam o menor sentido para a realidade da pessoa. O resultado? Alguém com patrimônio relevante, mas emocionalmente preso e sem um plano. E foi a partir daqui que o especialista Admilson Longo começou a fase de diagnóstico. E logo de cara ficou muito claro que o problema não era técnico, sabe? Não era sobre qual ação comprar ou qual fundo escolher, a questão era muito mais profunda. É aqui que entra essa abordagem única do cuidado financeiro, que eles chamam de medicina financeira TM. A ideia é bem simples de entender. É tratar a saúde financeira como um bom médico trata a saúde do corpo. Ou seja, investigando a origem do problema, a causa raiz, em vez de ficar só passando o remedinho para o sintoma. O que esse slide mostra é exatamente a diferença de abordagem. De um lado, o mercado tradicional que pergunta qual o melhor produto. O foco é no retorno, o que acaba gerando ansiedade e decisões apressadas. Do outro lado, a medicina financeira pergunta qual o seu projeto de vida. Aí o foco muda completamente, passa a ser na pessoa, nos objetivos. E o resultado é clareza, é uma estratégia de longo prazo. O diagnóstico, então, revelou as verdadeiras causas. Primeiro, essa conexão emocional fortíssima. O medo não era de perder dinheiro, era de perder 20 anos de saúde. Segundo, a falta de um plano criava um vácuo, e esse vácuo era preenchido por medo. E por último, a intuição da pessoa estava certíssima em desconfiar daquelas soluções genéricas do banco, porque ela simplesmente não levava em conta a história pessoal dela. Com o diagnóstico correto em mãos, a gente chega no ponto de virada, aquele momento que muda toda a perspectiva do atendimento e da vida da pessoa. A virada de chave foi essa. O foco saiu daquela corrida maluca por rendimentos e foi para a bússola da vida. A pergunta deixou de ser como eu faço esse dinheiro render mais e passou a ser qual é o trabalho que esse dinheiro precisa fazer para que um projeto de vida se realize. E este insight do especialista Admilson Longo, nossa, ele resume tudo. O verdadeiro indicador de sucesso não é bater um índice de mercado, é o progresso em direção aos próprios objetivos de vida. Só de entender isso, já alivia uma pressão gigantesca, não é verdade? A partir dessa nova perspectiva, aí sim foi possível construir um plano de ação. Um plano que não olhava só para o retorno financeiro, mas que tinha como objetivo principal a paz de espírito. E o plano é brilhante pela simplicidade e pela lógica. Pensa bem. Primeiro, a base de tudo, preservar o patrimônio. Não dá para colocar em risco o trabalho de uma vida. Segundo passo, superar a inflação, para garantir que o dinheiro não perca valor com o tempo. E só em terceiro lugar, com a segurança já estabelecida, aí sim buscar acelerar o crescimento, mas de forma controlada. O resultado disso tudo é a troca da ansiedade pela confiança. Aquela pergunta que não sai da cabeça, será que vou perder tudo? Ela é substituída pela certeza de eu sei exatamente para onde estou indo e por quê. A paz de espírito vira o principal ativo. E aqui vem outro insight poderoso do Admilson. Isso aqui é um termômetro perfeito para a saúde financeira de qualquer pessoa. Se pensar no próprio dinheiro causa desconforto, dor de estômago, insônia, tem alguma coisa errada no plano. O dinheiro tem que servir à vida e nunca ao contrário. Então, o que a gente pode aprender com a jornada dessa pessoa? Qual é a grande lição que serve para todo mundo, não importa o tamanho do patrimônio?
A lição é essa: a busca sem fim pelo melhor investimento é uma armadilha. A verdadeira liberdade vem de ter um plano financeiro que esteja 100% alinhado com a identidade e com os objetivos de vida de cada um. É a estratégia que permite dormir em paz à noite. E para quem se identificou com essa história, o caminho para a própria clareza pode começar com alguns passos. O primeiro é uma reflexão. O que se quer da vida de verdade, não só do dinheiro? Depois, se fizer sentido, vale a pena explorar essa abordagem que trata a causa lá no site cuidadofinanceiro.com.br. O mais importante de tudo é dar esse primeiro passo. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se o dinheiro fosse um funcionário, qual seria a descrição da vaga dele na sua vida? Seria para dar segurança, para comprar tempo, para realizar um sonho? Saber essa resposta, bem, esse é o começo de tudo. É sempre importante lembrar que esta análise foi baseada num caso real, que foi totalmente anonimizado e está sendo usada só para fins educativos, ok? Ela não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento. Até a próxima!